Salve-se quem puder. E olha só, o PGR, né, que ele é muito ativo em que ele não deve nem pode ser. Por quê? Porque crime contra a honra é ação penal privada. Mas aí, quando é com a patota, aí ele fala, né, ele desconversa. O panaca-geral do regime, também conhecido como Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, arquivou um pedido de investigação. Não é nem sequer uma denúncia. É o pedido de investigação contra o ministro Gilmar Mendes por homofobia. O caso se refere a uma entrevista que o Gilmar deu ao Metrópolis na semana passada, em que ele cita a homossexualidade como possível, aspas, acusação injuriosa, fecho aspas, contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é pré-candidato à presidência. O decano do STF falou sobre os limites às sátiras e comentou que Zema não aceitaria ser representado como um boneco homossexual. O pedido de investigação foi apresentado pelo advogado e professor Enio Viterbo, que costuma usar as redes sociais para cobrar transparência do judiciário e fazer críticas aos ministros. Ao analisar o caso, a PGR considerou que a declaração foi reconhecida pelo próprio ministro como inadequada, havendo retratação espontânea e pública e que não há elementos suficientes para a abertura sequer de investigação. Aspas. Sendo assim, não se identificando na presente representação elementos mínimos que indiquem violação relevante e atual a direitos transindividuais, ilícito penal, bem como a necessidade de atuação institucional, arquive-se dando ciência ao representante. Fecho aspas. O documento é assinado pelo Procurador da República, o Biratã Cazzetta. Você sabe, Caivano e Felipe, que cazzo no italiano é caralho. Uhum. Né? Cazzetta seria o caralhinho. É, diminutivo. Cazzetta, cazzo, cazzetta. Mala maleta, cazzo, cazzetta. Sim. Bacana, hein? Pois é. Alguém quer dizer algo a respeito? Olha, deixa eu começar não, antes também. do deputado nessa. Do Neymar. Quer falar do Neymar? Nós falamos do Neymar. Você deu a dica aqui no dia que nós tratamos essa matéria, né? Eu tinha até falado sobre a questão incluindo de... É comparável à xenofobia. Eu não concordo com esse termo porque é regional, né? Uma questão regional, o racismo regional, e não é contra estrangeiro. Mas eu disse aqui que precisaria ser incluído. Nesse caso, parece que o advogado optou por colocar só a questão da homofobia. Mas ambos os casos equiparados a racismo, que até o deputado lembrou, foi o próprio STF que em 2019 equiparou, ok? Então, você estava lá, né, Gilmar? Você estava lá e votou, obviamente, por isso também. Então, a partir desse momento... Em janeiro de 2023, o PT enfiou na coisa, o tipo da injúria racial, né? Sim, é verdade. Na lei de racismo, exatamente. Na lei 7.716 de 89. Exatamente, bem lembrado, Pavi. E aí, você lembrou aqui nesse dia que a gente fazia o programa, na quinta-feira passada, que o crime é imprescritível. Então aguenta as pontas aí, porque o PGR passa. Esse PGR que está aí, só não sei passa. quando. Só não sei quando, pelo andar da carruagem. Veja que o Senado acabou de reconduzir o homem. Tem mais 2 anos, né? Tem este mais um, mais o próximo. Mas fica aí a dica, é imprescritível, então não precisa necessariamente reapresentar nesse momento. O que fica, Felipe, é que de fato nós estamos falando dos intocáveis. Os intocáveis. É por isso que eu tenho defendido tanto, Pavinato e Dr. Caivano, uma profunda reforma do Poder Judiciário. Claro, impeachment para aqueles ministros que abusaram suas prerrogativas, sem sombra de dúvidas. Mas nós precisamos também fazer e promover uma profunda reforma do Poder Judiciário. Nós temos que discutir qual é o papel da Suprema Corte que nós queremos. Eu, particularmente, defendo uma Suprema Corte exclusivamente constitucional como é dos Estados Unidos. Os ministros podem ser indicados pelo presidente da República? Para mim, podem. Só que tem que ser necessariamente, na minha opinião, da carreira do judiciário. Tem que entrar com 65 anos para ficar até os 75, ou seja, um mandato de 10 anos. É incompatível com a República um cargo vitalício.
Né? Então, nós precisamos debater o Poder Judiciário, o papel do próprio Ministério Público, porque muitas vezes o Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal, ingressa com ações relativas a questões ambientais, atrapalhando o desenvolvimento do Brasil. O Ministério Público Estadual, muitas vezes aparelhado por pessoas de esquerda. Qual é o papel que nós queremos para o Judiciário e para o Ministério Público? Eu acho que essa é uma pauta fundamental para o ano que vem. Sim. Sem dúvida. Tomara, né, que não se enquadre em pauta antidemocrática, porque tudo que mexe com o STF é pauta antidemocrática. A hora que a água do impeachment bateu na bundinha dos ministros do STF, já veio monocrática, tirando a competência constitucional do Senado, de processar, né, uma denúncia de crime de responsabilidade que leva o ministro do STF ao impeachment. E da maneira que o STF se firmou hoje, a gente não precisa mais falar em CCJ do Congresso, porque o STF virou a CCJ do Congresso. A CCJ verdade. Da Câmara, a CCJ do Senado, a CCJ do Congresso não serve para nada. É verdade. Porque tudo vai para o STF. Então seria melhor mandar o projeto de lei antes para o STF, ver o que ele deixa e votar depois que passar pelo STF. Que é o que acontece quando tem projetos relevantes, os deputados levam ao Supremo para fazer consultas informais para saber se pode votar. Exato. Então o parlamento virou assim, uma concessão do Poder Judiciário. Exato. O parlamento não pode parlamentar, o parlamento não pode parlamentar, o legislativo não pode legislar. Aí você me pergunta, tá pior do que no regime isso aqui, no regime de 64. Só que está tudo aberto, assim, mas é aquele aberto de mentirinha, com a democracia de mentirinha, com a soberania de mentirinha, que é tudo de mentirinha nesse país.